Agora vamos ver como que era a administração em geral. Acolheu olhando para as 13 colônias, né? Segundo o próprio Benjamin Franklin, a desconfiança uma das outras colônias eram tão grandes que, por mais que uma união de colônias seja muito tempo necessária para sua defesa comum e sua segurança com os seus inimigos, por mais que cada colônia tenha sentido essa necessidade, ainda assim nunca foram capazes de efetivar uma tal união entre elas, que tinham governos diferentes, leis diferentes, interesses diferentes e confissões religiosas diferentes entre elas. Quer dizer, o próprio Benjamin Franklin analisava que eram colônias bem heterogêneas. No final do século XVII, começo do século XVIII, mudou a administração na Inglaterra e passou a ter 3 tipos de colônia. A companhia detentora de uma patente, como teve a Virginia Company, depois a Plymouth Company, e também teve a Massachusetts Company e outras companhias. Então teve essa figura. Tinha a colônia particular, que era uma pessoa que era encarregada da colônia, como teve o William Penn na Pensilvânia, e tinha a administração da coroa direta, como depois ficou a Virgínia. A coroa administrava essas colônias ligadas diretamente ao governo inglês, era submetida ao Ministério do Comércio e das Plantações. Quer dizer, o próprio nome, quer dizer, era vinculado ao comércio de plantações e do comércio. Quer dizer, a Inglaterra olhava para os Estados Unidos como um mero negócio também. Está vinculado ao comércio do Ministério do Comércio e das Plantações. O executivo era formado pelos governantes nomeados pela coroa e o legislativo pelas assembleias locais eleitas pelos coroas. Nossa, que maravilha! Só que havia um detalhe: se tivesse um atrito entre o governador indicado pela coroa e a assembleia, valia o governador. Então a assembleia na prática não adiantava para nada. Toda a importação e exportação nas 13 colônias era monopólio de barcos e comerciantes ingleses. Aí tinha um contrabando terrível, né? Feito principalmente pelos holandeses. A Inglaterra também proibia a cunhagem de moeda. Depois eu vou falar uma coisa curiosa disso. Como que era a caridade lá? Vamos comparar com o Brasil. No Brasil, então, a primeira coisa que o Portugal fazia quando fundava uma vila, essa vila crescia um pouco, era fundar o quê? Uma Santa Casa de Misericórdia. Assim se fundou Olinda em 1533, se não falo a memória, e a primeira Santa Casa de Misericórdia no Brasil em 1539. Assim se fundou Santos, logo depois veio Santa Casa de Misericórdia em Santos. Toda cidade portuguesa que crescia num certo nível já tinha um hospital ou uma Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia incluía a atividade do hospital, mas não era só hospital, eram as 14 obras de caridade, 7 espirituais, 7 materiais. Macau, até no Japão teve Santa Casa de Misericórdia, Nagasaki teve. Agora vamos comparar com os Estados Unidos. Quando é que foi feito o primeiro hospital americano? Foi impressionante, quase 100 anos depois da primeira colônia. Eles não estavam nem aí com caridade. Enquanto Portugal fomentava não só a Santa Casa de Misericórdia, como as irmandades religiosas e as ordens terceiras, lembrando que as irmandades religiosas, boa parte deles era feita por escravos e ex-escravos. Muitas dessas irmandades religiosas, pela legislação civil, era proibido entrar homem branco para não atrapalhar. O estatuto proibia entrar homem branco. E se fomentava muito a caridade no Brasil. Nos Estados Unidos é maravilha, que foi só 100 anos depois. E escolas, Marcelo? Escola começou cedo. Só começou cedo, mas para grupo restrito. Então Harvard era um apêndice a uma igreja, que o próprio pastor passava a ensinar as crianças filhas dos colonos. Então, mas os índios podiam estudar? Não. Isso daí vigorou até pouco tempo atrás, né? Por exemplo, na Universidade de Colômbia tinha um tribunal racial, até pouco tempo atrás. E na prática sabia-se que até 50, 60 anos atrás, quem não era WASP não entrava na Universidade Americana. A não ser que fosse um grande gênio para ter prestígio e tal. Mas ordinariamente, se não fosse o WASP, não entrava na Universidade Americana. Era muito restrito o ensino. Para ter uma ideia, Harvard tinha 6 alunos durante um bom tempo. Nasceu com 6 alunos, ficou um bom tempo. Então o que era?
esses colleges, que é uma versão aparentada de universidade, era muito pequena, só para os filhos de colono. Como a maioria da população, a população rural, não havia universalidade de ensino. Isso é uma lenda americana. E essa elite que aprendia nessa universidade era muito pouco, filho de alguns colonos. Curiosamente se ensinava o trívio e o quadrívio, né? Então odiava lá a Idade Média, a igreja, mas lá estava lá o trívio e o quadrívio, né? Aí, só 5% moravam nas cidades. Os observadores diziam que as colônias eram pobres, com exceção da Nova Inglaterra. Os colônias lá não eram nada de rico. O Ferguson comenta: em 1773, pouco antes da independência dos Estados Unidos, o valor das importações britânicas da Jamaica foi 5 vezes maior que de todas as 13 colônias. Neves, de São Cristóvão e Neves, outra colônia britânica, produziu 3 vezes mais importações britânicas que Nova York, para a Inglaterra, que Nova York. Antígua, 3 vezes mais que a Nova Inglaterra, que era a mais rica das colônias americanas. Durante a maior parte do século XVIII, as colônias americanas foram pouco mais do que subsidiárias econômicas das Ilhas do Açúcar. Quem dava dinheiro era o Caribe. Então, era uma lenda que os Estados Unidos eram ricos. Outra prova que os Estados Unidos não eram ricos também era justamente o tráfico de escravos. Foi pouco escravos para os Estados Unidos proporcionalmente. Escravo era caro, era um comércio odioso, mas era caro ter escravo. E os Estados Unidos tinha pouco escravo proporcionalmente, então logo não era rico. Só para ter uma ideia, o Brasil chegou a ter 40% do destino dos escravos para cá. 40%, todo o tráfico do mundo chegou a ter destino no Brasil. Então aqui era muito rico. Para absorver um tráfico de escravo, porque o escravo era caro, não era barato, caríssimo. Então, para absorver um fluxo de escravos assim, o Brasil era rico. Outra coisa que denota que as 13 colônias eram pobres é a arquitetura e as cidades históricas que ficaram. Por exemplo, visitando Veneza, a gente vê, nossa, Veneza é um esplendor, lá foi um lugar muito rico. Por quê? O impacto arquitetônico da cidade, um colosso, você fala, prova que a cidade foi rica. Visitando Florença, fala, nossa, aqui em Florença também foi um centro de alguma região muito rica, e assim vai. Isso daí não tem exceção, esse raciocínio. E qual que são as cidades históricas das 13 colônias bonitas? Não tem nenhum. Aliás, olhando os Estados Unidos globalmente, as cidades históricas mais bonitas são as fundadas pelos espanhóis. Vai lá visitar na Califórnia, Santa Bárbara, Carmel, lá, tudo fundado pelos espanhóis. Tudo nome católico, né? Desde San Diego até São Francisco, lá, tudo nome vai até o Canadá. Tudo San Diego, 21 colônias, 21 cidades, porque era o tempo, um dia de cavalo entre uma e outra, uma coisa bem interessante. Depois não vamos falar mais da Califórnia. Agora lá na costa leste, tem nada. A cidade mais bonita que diz que é da costa leste, que eu não visitei, é Santo Agostinho, fundada pelos espanhóis, norte da Flórida. Aí tem lá uns vilarejos com 6 cidades prontas. Aqui tem a cidade histórica dos puritanos, tem 6 casas lá. Agora compara o que restou, que não tem nada lá de histórica bonita lá nas 13 colônias, compara com o que eles dizem que é bonito disso daí, com Ouro Preto, por exemplo. Não dá para comparar. Quem visita Ouro Preto fala, nossa, aqui foi uma colônia rica, aqui teve prosperidade, as igrejas de ouro, casas bonitas, toda a metafísica aplicada lá, com essência, acidente na arquitetura. Fala, o povo que fez isso aqui é um povo civilizado. Ouro Preto prova isso. Agora lá nos Estados Unidos, em relação às 13 colônias, se vê que não tem nenhum registro histórico relevante. Claro, tem uma outra coisa ali. Uma cidade lá que até que é bonitinha, na Georgia, como é que chama? Charlestonville, né? Mais ou menos. Mas é pouca coisa. Se fossem umas 13 colônias tivessem sido ricas, deveria ter tido uma herança de cidades coloniais muito ricas, né? E na América Espanhola também teve Cusco, por exemplo, muito bonito. Quito, lá tem um centro histórico bonito, e assim vai. Curiosamente a Argentina não tem muito, porque a Argentina não era tão rica na época
do apogeu da colônia espanhola. Bom, mas isso é outra história, vamos fugir. Então são coisas que provam que as 13 colônias não eram ricas. A prova da exportação dessa cidade, da ausência de caridade, todos esses dados que eu falei, é uma lenda que os Estados Unidos, as 3 colônias eram ricas, uma lenda. E a gente visse um momento histórico lá, falasse que aquilo lá ia se tornar a maior potência do mundo ali, 100 e poucos anos, falasse, fulano tá delirando, coitado. Daí vai sair riqueza aqui dessas 13 colônias aí que mal se entendem. Claro até aqui? Uhum. Na próxima aula nós vamos ver então a partir da independência dos Estados Unidos até onde dá. Então, pelo visto, vão ser mais 2 aulas, talvez. Ou uma aula mais esticada. Tem pergunta ali? Tem. Se o charter designado para Maryland equivaleria ao contratador responsável pela exploração de diamantes em Diamantino, em Minas Gerais? Boa pergunta, hein? Bom, não era igual, porque a mentalidade portuguesa era diferente da mentalidade inglesa. Na realidade, Portugal adquiriu uma mentalidade inglesa com o Marquês de Pombal, né? Aquele traidor lá. O Marquês de Pombal foi embaixador na Inglaterra, foi cooptado pela maçonaria lá, e aí começou a instalar o iluminismo em Portugal. E de lá veio a mentalidade monopolista. Aí instalou o monopólio lá no Maranhão. Tanto é que quando o Marquês de Pombal foi destituído por Dona Maria I, teve comemoração no Maranhão, né? Ele foi embora para acabar com a companhia monopolista. Então, essa mentalidade então não era portuguesa. Aqui no Brasil nunca teve um monopólio disso. Agora em Diamantino o que aconteceu? Já era sobre, se não me engano, sobre o Pombal. Então aí realmente eu vou ter que dar razão que era parecido, sim. Mas em Ouro Preto não. Na exploração do ouro não, era livre. Uma outra. Quando há um ponto de virada entre o progresso material das colônias inglesas, por exemplo, de Estados Unidos e Austrália principalmente, e a estagnação do Brasil, Revolução Francesa com a vitória do liberalismo protestante, decadência de Portugal, algum outro evento? Pergunto, pois há muita gente que deseja ter sido colônia inglesa sem conhecer nada desse passado sinistro dos ingleses. Se a gente fosse colônia... Bom, muita gente que estaria aqui, se fosse da colônia, não estaria aqui, né? Porque não teria tido um ancestral indígena. Porque teria sido morto, né? E depois, então, vamos supor o Brasil é colônia inglesa. Primeiro, muitos brasileiros não estariam aqui, porque teriam sido exterminados. Segundo, seríamos protestantes, maravilha, morrer e ir para o inferno. Então, isso daí acho que responde um pouco. Agora, a decadência do Brasil. A decadência do Brasil é par e passo com a decadência moral. O que está rindo, André? Eu falei alguma mentira? Sensacional. Eu estou divertido com essa franqueza. Então, inspirei o professor Orlando. Então, mas a decadência do Brasil é par e passo com a decadência do catolicismo. O Brasil é a terra de Santa Cruz. Portugal também é terra de gente católica, brava, né? Então, à medida que Portugal decaiu na fé, vai sofrer uma decadência moral que repercutiu na economia também. Não há um liame, claro, entre moral boa e economia sadia. Já vista a China, por exemplo. Então eles dizem o seguinte: a história dos Estados Unidos é rico porque teve herança inglesa. Os Estados Unidos é rico porque os protestantes lá colocaram bons princípios. Então eu tenho que deduzir que a China também tem bons princípios, porque a China está enriquecendo, virou a segunda maior potência do mundo. Então, se for feito esse raciocínio, tem que ver que aqui no Brasil nós vamos ter que instalar o PCC, aqui, o Partido Comunista Chinês. Ele lá está funcionando bem na economia. Então, se tudo que enriquece é consequência de uma moral boa, então a China tem uma moral boa, então o raciocínio não procede. Em relação à Austrália, o que eles fizeram lá na Austrália? A Austrália era um deserto lá completo, 2/3 da Austrália é um deserto, vou resumir. Tem aqui um artigo, mas depois eu vou dar o link e comento um pouco da Austrália. Aí eles mandaram um monte de prisioneiros, né, lá para a Austrália. A Austrália começou como uma colônia penal também, não começou como colônia de povoamento. Ela foi uma colônia penal lá. Aí quando a coisa começou a se desenvolver, começou a se cumprir pena,
começaram a se expandir. O que fizeram com os aborígenes? A política de extermínio. E depois, quando terminou e não conseguiram matar totalmente, confinaram os aborígenes. Confinaram os aborígenes igual gado lá, na Austrália. E depois, aí com uma visão lá, ficaram com dó das crianças, e aí começaram a tirar as crianças à força da casa dos pais, chamada geração roubada lá na Austrália. Então sequestrava as crianças da família dos pais aborígenes lá. Isso aí é bom de civilização. E lá na Austrália também teve as companhias também de exploração e tudo. A Austrália só ficou rica muito tempo depois, boa parte por causa do minério. Lá a Austrália tem muito minério. E os ingleses investiram à custa do massacre dos aborígenes. Na Nova Zelândia, ainda pegava os maoris e matavam. Também teve companhia lá na Nova Zelândia também, que aliás era tido como fim de mundo completo. Então a história dessa colônia de povoamento por ser da Inglaterra é só lenda. É só lenda. Não tem nada a ver com ser protestante, pronto, gerou riqueza. Então logo é bom. Não.